Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas novidades bem legais do Google Cloud. Vamos falar sobre como simplificar o uso de inteligência artificial usando só SQL. E também sobre como lidar com umas ameaças de segurança que, olha, já deviam estar aposentadas, mas continuam por aí. Vamos começar com uma pergunta que muda o jogo. E se a inteligência artificial falasse a língua dos dados? E se ela falasse SQL assim, direto? Imagina só o que aconteceria se a gente derrubasse aquele muro gigante que sempre existiu entre a IA e os dados de que ela precisa. Beleza, vamos entender isso direito. Usar IA com os dados de uma empresa sempre foi, convenhamos, uma bela dor de cabeça. Era um quebra-cabeça enorme, sabe? Movimentar dados para lá e para cá, usar um monte de ferramentas diferentes, custos altíssimos. E a inovação? Essa ficava para depois. A ideia aqui é justamente acabar com essa complicação toda. Olha, a diferença é brutal. É tipo da água para o vinho. Antes era um ecossistema todo quebrado, cheio de peças que não se encaixavam. Agora, tudo funciona junto de um jeito simples, falando a mesma língua, SQL. E o que isso quer dizer na prática? Menos estresse com gerenciamento, menos complexidade e, o mais legal, qualquer analista de dados agora tem o poder da IA na mão. E a melhor parte é o quão fácil isso ficou. Sério, agora com só 2 comandinhos, quem sabe SQL já consegue botar um modelo de IA para rodar e tirar insights dos dados, tudo ali dentro do BigQuery mesmo. Isso muda completamente as regras do jogo em termos de acessibilidade. E se for preciso algo mais customizado, para tarefas super específicas? Sem problema, a infraestrutura está toda preparada para o que a gente chama de ajuste fino. É como pegar um modelo de IA genérico e transformá-lo num especialista no seu negócio. E para aguentar esse treinamento pesado, a estrutura da nuvem dá conta do recado. E com folga. Claro, né? Com tanto poder novo assim, vem junto uma responsabilidade gigante. Não dá para sair usando IA sem pensar na segurança. E é exatamente aí que um framework, um guia, se torna essencial. Esse é o Secure AI Framework, ou SAFe, para facilitar. Pensa nele como um mapa, um roteiro para todo mundo, pessoal de segurança, desenvolvedores, cientistas de dados, colocar a segurança na receita do bolo desde o comecinho, e não só deixar para depois. E o legal é que esse framework todo se baseia em 3 ideias bem simples, mas que são super poderosas. Primeiro, os dados são a nova muralha. A segurança do modelo de IA depende totalmente da segurança dos dados que o alimentam. Segundo, os comandos que damos para a IA, os prompts, têm que ser tratados como código, porque podem ser uma porta de entrada para ataques. E terceiro, os agentes de IA não podem ter superpoderes. Eles herdam as mesmas permissões do usuário que está operando e ponto final. E essa frase resume tudo perfeitamente. A mentalidade mudou. Não adianta só proteger o modelo de IA como se ele fosse um cofre fechado. É preciso proteger a corrente inteira, desde onde o dado nasceu até o resultado final que a IA entrega. Bom, mudando um pouco de assunto, mas sem sair do tema segurança, vamos falar de uma coisa que parece até piada. Uma ameaça que vem lá do passado, um verdadeiro fantasma, mas que, acredite se quiser, continua assombrando muita empresa por aí. Fica a pergunta no ar. Como é que pode um protocolo tão antigo, tão cheio de falhas, ainda estar rodando em empresas hoje em dia? A equipe da Mandiant, que é especialista nisso, não para de encontrar o tal do NTLM-V1 ativo por aí. E olha, isso não é um probleminha, é um problemão. Para ser bem direto, usar esse protocolo é a mesma coisa que deixar a porta da empresa escancarada, com a chave na maçaneta, porque ele facilita e muito a vida de um invasor que queira roubar senhas e tomar conta da rede inteira. O risco é real e é para agora. Mas a boa notícia é que resolver isso é surpreendentemente simples. Basicamente, é configurar os sistemas para usar só a versão nova, a Intel MV2, e desligar a antiga de vez. O jeito mais eficaz de fazer isso é aplicar uma política de grupo para a empresa inteira. Pronto, problema resolvido. É fechar essa porta e jogar a chave fora. Nada como um exemplo da vida real para ver como tudo isso funciona junto, né? Então, vamos dar uma olhada no que a Palo Alto Networks fez para modernizar a plataforma de dados deles. O desafio deles era, assim, absurdo. Imagina só, gerenciar 30 mil pipelines de dados separados, um para cada cliente. Era uma estrutura frágil, lenta e que simplesmente não tinha como continuar daquele jeito. E qual foi a saída? Uma mudança radical. Eles jogaram o modelo antigo fora e construíram uma plataforma totalmente nova e unificada rodando no Google Cloud. Foi uma virada de chave completa na arquitetura deles. E o resultado veio rápido e veio no bolso. De cara, uma economia de quase 30% nos custos de computação.
E como eles conseguiram essa mágica? Juntando tudo num lugar só e usando o autoescalonamento do Dataflow, que é uma ferramenta inteligente que ajusta os recursos automaticamente, ou seja, sem desperdício. Mas não foi só o dinheiro, longe disso. A agilidade da operação deu um salto gigantesco. O que antes levava semanas para ser implementado, agora era feito em um dia. Um dia! Isso liberou a equipe de engenharia para finalmente focar em criar coisas novas, em inovar. No fim das contas, essa transformação toda foi o que a gente pode chamar de uma vitória tripla. Foi uma vitória econômica, com economia de custos clara, na veia. Uma vitória da plataforma, que agora tem uma base sólida para inovações futuras. E talvez o mais importante, uma vitória para as pessoas. Os engenheiros foram libertados para criar valor, em vez de só ficarem mantendo a infraestrutura de pé. Essa história da Palo Alto Networks é o exemplo perfeito, né? Mostra como as ferramentas certas podem não só nos proteger de problemas antigos, mas também simplificar o caminho para a inovação. Fica aí a reflexão. Como é que esse tipo de estratégia de olhar para o passado e simplificar o futuro poderia abrir novas portas em outros ambientes?